Bom, começando a segunda parte de Salinger, Escreva um Livro e Seja Eterno, vamos retomar uma coisinha então. Acaba a guerra, tá? O Salinger, depois de 299 dias de combate, ele sofre um colapso nervoso. Ele vai para o hospital de Nuremberg, tá? E ao sair, ele começa a trabalhar num serviço de inteligência de desnazificação, tá? Nesse serviço, tá? Ele começa a caça aos nazistas e simpatizantes na Europa, tá? Ele ainda está na Europa. Então, o que ele faz? Ele começa a interrogar pessoas que ajudaram os nazistas, que eram informantes e que eram do partido nazista. Então, quando ele estava interrogando essas pessoas, uma das pessoas que ele interrogou era Silvia, tá? Uma Silvia com Y, que, segundo informações, era participante do partido nazista, tá? Mas o Salinger se apaixona por essa Silvia, se apaixona e casa com ela. Tanto que aparece um pesquisador que decide investigar essa questão. Ele vai até a Alemanha, ele visita o hospital de Nuremberg e começa a encontrar algumas lacunas, tem coisas ali que não encaixa. Então ele volta para os Estados Unidos e encontra, a partir do registro de entrada do Salinger e da Silvia, que realmente os dois entram nos Estados Unidos e ela entra como esposa do Salinger. Tá? Tem até uma foto que vai aparecer aqui, onde os dois vêm para os Estados Unidos e eles estão casados. Porém, um mês depois, eles se separam. Tá? E ele escreve uma carta para o tio explicando que ele descobriu coisas horríveis do passado dela e não diz exatamente o que, e ele consegue, não sei como, mas ele solicita a anulação do casamento e consegue essa anulação, tá? Então, não fica muito bem explicado, não fica claro que se ele sabia que ela era nazista ou não, mas ele anulou esse casamento, lembrando que o Salinger era judeu. E também é importante a gente entender que, por exemplo, nessa época, se tu casasse com um ex-nazista, tu poderia ter uma corte marcial. Ele era do exército, né? Ele era ex-combatente, né? Então ele poderia sofrer essas questões. Lembrando também que existe uma certa hipocrisia, porque vários ex-nazistas entraram nos Estados Unidos, chegaram a trabalhar na NASA, até um muito famoso levou os Estados Unidos para a Lua, e tudo bem, né? Mas, né, tem essas coisas. A vida tem dessas coisas, já dizia o nosso amigo. Então, é assim que a coisa acontece. Não sei se ali ele começa a ficar mais lúcido, se realmente ele não sabia que ela era do partido nazista. Isso ali não se resolve no documentário. Então, Salinger aqui, nesse momento, ele fala até um pouco sobre técnica de literatura. Então ele diz assim: você tem que abandonar a fantasia. Escreva sobre algo que você conhece. De outro modo, não haverá paixão. Então, aquilo que Vargas Llosa, Stephen King sempre diz, que as histórias vêm da tua verdade e vão para a ficção. Eu também sempre digo, então, acho legal a gente seguir nesse caminho. Bom, ele se separa da Silvia, etc. E aí, em 48, ele lança o seu grande conto e o seu grande momento como escritor. O nome do conto é A Perfect Day for Banana Fish. É janeiro de 48. Por que é o grande momento? Porque a New York aceita esse conto, lança o conto e ele começa a virar o grande fenômeno como escritor. E aqui é interessante, tá? A gente fala muito em romance, a gente fala, mas assim, ó, grandes contistas são importantíssimos na literatura.
Então tu não precisa te lançar com romance. Tu pode te lançar com um livro maravilhoso de contos. Então, e ele escreveu muito conto, escreveu novelas famosas e escreveu um livro e explodiu. Então ele vira um fenômeno com esse primeiro conto na New York. E aí eles começam a mostrar que o cara era um perfeccionista, chato pra dedéu. Então assim, uma hora foram publicar um conto dele, tá? Numa revista, ou um texto dele, não me lembro, não ficou muito claro ali. Só que daí quando foram publicar, o revisor e o editor colocaram uma vírgula no texto dele. Quando ele viu aquilo publicado, e ele viu aquela vírgula a mais, o cara ficou melancólico por uma vírgula. Mais adiante, ele entregou para um amigo que era um ilustrador da Cosmopolitan, tá? E que na época, até o cara brincando assim, na época que a Cosmopolitan não era uma revista de fofoca, alguma coisa assim. E aí, e ele disse assim, não pode mexer no meu conto. E aí o amigo dele passou para o editor, etc. Só que deu um ruído lá e o cara disse, olha, não mexo no conto dele, tá? Só que não mexeram no conto, mas mudaram o título, tá? E ele não conseguiu avisar o cara. Aí o que o amigo dele fez? Pegou a revista, que ainda não tinha sido lançada, mas estava impressa, marcou um encontro com ele, sentou com ele, e explicou, olha, te peço desculpas, aconteceu isso, e mostrou a revista. Bom, o cara acabou com uma amizade de anos e nunca mais falou com ele. E descascou o amigo dele. Esse era o nosso amigo Salinger. De quebra, ainda aconteceu uma coisa maravilhosa, né? Mas aí para mim ele foi infantil, mas tudo bem. Olha eu chamando Salinger de infantil. Eu tô com moral, né, pessoal? Bom, vamos lá. Hollywood comprou os direitos de um conto dele, que tinha saído na New York, porque agora ele estava grandão, né? Agora ele mandava um monte de coisa para New York. Se chamava Tio Wiggly in Connecticut. E aí, Hollywood compra. O nome do filme se chamou My Foolish Heart, tá? E o que acontece? Como a gente falou no início, ou anteriormente, ali no meio do nosso episódio, esse conto também, a beleza dele estava naquilo que ele calava, naquilo em que ele não dizia. Porém, o roteirista e o diretor, eles gostavam do conto e queriam o conto para colocar tudo aquilo que não dizia, para colocar tudo aquilo que eles queriam dizer, tá? Então, o que aconteceu? Quando o filme foi lançado, o Salinger subiu pelas paredes. E aí, o que ele decidiu? Que nunca mais ele ia vender uma obra dele para Hollywood. E isso ficou para o resto da vida dele, vocês vão ver depois, tá? Teve uma questão interessante, e isso eu já vi de alguns autores. Na verdade, eu já vi de alguns falarem de alguns pintores, e isso vocês têm que levar para a vida de vocês. Até, na verdade, assim, eu acho que eu já vi até uma questão de um pintor quando se discutiu valores, porque eu acho que, não sei se foi com Picasso, alguma coisa, que o cara disse assim, não, tu vai me cobrar tudo isso por esse quadro que tu pintou em 1 hora. E aí o pintor disse assim, não pintei em 1 hora. Eu levei 40 anos para pintar esse quadro. Eu executei ele em 1 hora. Ou seja, que uma obra, ela é consequência de tudo que tu viveu. Não é bem assim, né? Então aqui teve um dos especialistas que ele diz assim, o Apanhador no Campo de Centeio ele escreveu em 10 anos, mas
ele precisou viver 30 anos para conseguir escrever esse livro, né? Porque é aquilo que a gente falou, a literatura dele foi moldada muito na guerra, na vivência dele da guerra e muitas outras coisas, né? E aí vem aquilo que eu volta e meia falo. O escritor precisa viver intensamente, escrever intensamente. E aí surge uma frase que eu gostei muito também, né, nesse assunto, nessa hora que eles estão discutindo isso, que uma pessoa diz assim: romances crescem no escuro. Eu gostei muito dessa frase, acho interessante assim. E aí o apanhador está pronto e ele vai entregar para uma editora. Ele chega numa editora famosa, ele já é famoso, né? Lembrem, pô, ele está na New York, etc. Ele já tem um nome. O Apanhador no Campo de Centeio está pronto, não foi editado. E ele chega numa editora famosa. Ele chega lá para um editor, entrega para o cara, e o cara lê e diz, pá, acha sensacional o livro. Aí ele pega o livro e leva para o chefe dele, o dono da editora famosa. O dono da editora famosa lê e diz assim: não, o protagonista desse romance é doente. Eu não vou publicar isso aqui. E devolve para o editor. Aí ele vai lá falar com o editor meio que titubeia e diz: não, o fulano achou o protagonista doente. Esse livro tem que ser reescrito. E dizem que ele começa a chorar. Ele pega o livro, desce e liga para o editor dele e diz assim: eu não quero mais saber dessa editora aqui. Por que ele começa a chorar? Porque o protagonista do livro é ele mesmo, de certa forma, tá? Não venham dizer assim: ah, não, ele escreveu a história dele. Não, é ele em ficção. E vejam, o cara teve um colapso nervoso. Então, assim, tem muita coisa ali envolvida. Então, foi complicado para ele. E aí, o Apanhador no Campo de Centeio leva 2 pauladas. Ele é rejeitado 2 vezes. E o que eu quero que vocês levem para a vida de vocês? O Apanhador no Campo de Centeio foi rejeitado 2 vezes. Então, eu quero que vocês levem essa informação e a palavra persistência. Correto? Entenderam o que eu quero dizer? Acho que a maioria entendeu. Até que na 3ª vez, em 1951, o Apanhador no Campo de Centeio é publicado. E ele arrebenta, ele se torna um grande sucesso. E aí o Salinger fica feliz? Não. O Salinger não fica feliz. Por quê? O Salinger, e aqui vem uma informação um pouquinho diferente do que eu disse lá no início. A pessoa que está falando diz assim: o Salinger queria ser o Hemingway. Lá no início disseram que não, né? Mas ela faz uma outra visão, tá? Mas eu entendi o que ela quis dizer. O Salinger queria ser o Hemingway, o Beethoven, queria ser o Mozart, tá? E esses caras não são consumidos pela grande massa. Então, a partir do momento em que a grande massa cai consumindo o Apanhador do Campo de Centeio, ele se considera um autor popular. E aí ele não fica feliz. Então, é difícil agradar ao Salinger. Então, a primeira coisa que ele não gostou foi que ele que ele passou a vender horrores. Depois, ele manda tirar as fotos dele da contracapa. Depois, ele não faz uma noite de autógrafos. Então, o cara era complicado, tá? Mas vai complicar mais, tá? Nesse meio tempo, tá? E que eu não entrei no assunto porque achei meio boring, assim. Ele sempre foi um cara, tá? De romances com mulheres muito jovens, tá? Então ele tinha 30 anos, ele namorava garotas de 18,
Ele sempre foi de ter relacionamentos com mulheres jovens. E aí um dia ele se casa com uma mulher jovem e aí ele tem filhos com ela. Então ele parte esse cara que não gosta de pessoas, de seres humanos, que vive recluso. Ele já vivia recluso nessa época, tá? Nessa casa lá de cima do morro. E aí ele tá casado, e aí ele tem 2 filhos, ele vira uma família. Então o não sociável, que no máximo era um casal, ele acaba tendo filhos e vira uma família. O que acontece? Ele, nessa casa que já era longe de tudo, ele cria um bunker. Ou seja, ele constrói uma casa um pouco mais isolada nessa mesma montanha ali, completamente fechada, quase sem janela. Tinha uma janela, mas era meio fechada assim. E lá ele fica semanas escrevendo, trancado, e ninguém pode incomodar ele. Tá? Ninguém mesmo, a mulher não pode incomodar ele, os filhos não podem incomodar ele, tá? Então, ele passa a ser, até tem uma relação assim interessante, que ele passa a ser um morto em vida para a família e para os filhos, tá? E a mulher tem que cuidar da família direto. Ele não existe quase para a família. Tanto que colocam que ele passa a ter 2 famílias. Por quê? Porque ele começa a lançar em 55 uma série de contos ou uma novela da família Glass. E ele se afeiçoa loucamente pela família Glass, talvez mais do que a sua família. Tá? Então ele tem a família Glass e ele tem a família dele. A família Glass ele passa horas e horas no bunker e a família dele ele quase não vê. Ele é uma pessoa complicada, tá? E aí começa a desandar o documentário. Por quê? Porque o documentário que vinha com uma batida de biografia, de análise, de percepções, etc., ele começa a ter uma pegada sensacionalista. Uma pegada de programa americano, tipo, tem aquela Márcia da Tarde lá, que é meio cópia de programa americano. E aí, por exemplo, entram entrevistas da filha dele, falando da não relação com ele. O problema não é a entrevista da filha dele. O problema é que isso dá uma... As entrevistas têm uma pegada meio programa da Márcia. E eu acho que é importante mostrar essa relação, a não relação dele com a família. Mas é a forma que isso é feito. Tanto que a filha escreve um livro chamado Dreamcatcher, que conta a história do não pai que ela teve. E acho ok, acho que tem que falar desse livro, talvez, mas os assuntos começam a ser tratados de forma muito superficial. Então, enquanto alguns assuntos vão muito a fundo, por exemplo, aparece uma senhora contando da relação deles. E essa senhora, se eu não me engano, não, mas eu só não sei exatamente qual era o personagem, mas ela foi referência de uma personagem de uma novela dele, tá? Só não sei o nome da personagem. Mas daí essa senhora conta como eles se conheceram na praia, como eles caminharam na praia, depois como eles trocavam cartas, depois outra hora que eles foram passar não sei aonde. Então assim, fica 10 horas contando o relacionamento deles, tá? E como ele pulou fora. Então aqui é tratado com uma profundidade X e o outro assunto é tratado superficialmente. São 2 tons. Qual é o teu tom de documentário que tu quer fazer? Entendeu? Então isso tu não pode fazer no teu documentário. Decide o que tu quer fazer. Bom, então começa uma pegada meio sensacionalista engraçada, tá? Que destoa o documentário. Aí de repente volta para a biografia dele, que é o quê?
ele escreve uma novela chamada Zoe, e aí manda para New York, achando que beleza, vão lá publicar. E aí os caras da New York metem um grandão e, por unanimidade, rejeitam a novela dele. Só que, naquela época, daí, o William Shaw, que era o diretor-chefe, já tinha se afeiçoado, chefe da New Yorker, já tinha se afeiçoado a ele. Por quê? Porque além dele ser um grande escritor, tá? O William Shaw, que era o Big Boss, era completamente maníaco, tal qual o Salinger. E era cheio de fobia. Aí tu vai dizer assim, ah não, Marcelo, tá pegando pesado com o cara. Não. O cara não sentava na primeira fila do cinema por medo de incêndio. Aí tu vai dizer, ah não, mas naquela época tudo bem. O cara carregava uma machadinha na bolsa para o caso de ficar trancado no elevador, tá? O cara não ia para lugares onde ele tivesse que passar em túneis. Então esse era, tá, o William Shaw. E aí o William Shaw bancou a novela, mandou publicar e a novela foi um baita de um sucesso. E a gente chega nos anos 60 e o Apanhador no Campo de Centeio, aí sim ele explode e vira um fenômeno, tá, cultural. Por quê? Porque ali já está começando a história meio hippie, meio a contracultura, e ele se torna um ícone da contracultura, tá? E aí sim, ali a coisa explode de vez no romance dele. Lá por 65, obviamente, não preciso explicar porquê, a esposa dele enche o saco e pula fora, pede divórcio. E também em 65, ele escreve o último conto dele e não publica mais. E aí o documentário começa a entornar o caldo. Por quê? De repente, aparece uma escritora, tá? Eu não pesquisei, não fui ver qual é a relevância da escritora atualmente, tá? Talvez seja uma grande escritora, perdoem-me. Se chama Joyce Maynard, mas aparece ela contando que aos 18 anos ela escreve um artigo para New York Magazine, tá? E quando ela escreve esse artigo, a New York Magazine coloca uma foto dela enorme, que vai aparecer aqui também, na capa. Perfeito. Aí 3 dias depois, ela vê na porta da casa dela 3 sacos gigantes de correspondência. Super feliz, legal, show de bola. Aí ela começa a ver as correspondências, e lá no meio tem uma carta do Salinger. E quando ela vê uma carta lá, ela começa a ler essa carta, né? E quando ela vai lendo, ela diz assim, a carta começa dizendo assim, você vai começar a ficar famosa, as pessoas vão começar a te bajular. Então ela começa a se conectar com essa carta. E quando ela chega no final, tá lá escrito Salinger. E ela fica super impactada, né? Aí daqui a pouco, passa alguns dias, mais uma carta do Salinger. E aí ela começa a se corresponder com Salinger. Lembrando que ele já deve estar com seus 40 poucos anos. E ela tem 18. E aí chega um determinado... E ela é filha de artistas plásticos, tá? Então, um pessoal moderno, cabeça, né? Ela mesma coloca ali que a mãe dela começa a entender que o encantamento do Salinger por ela é, digamos assim, a mãe dela começa a entender que é um reflexo do encantamento que o Salinger teria nela mãe, sabe? É uma coisa meio... coisa de artista. Aí chega um determinado momento que o Salinger convida ela, uma garota de 18 anos, para conhecê-lo, para ir até a casa dele, lá no fim do mundo. O professor de inglês dela leva ela até a cidade
E ela conhece o Salinger. Não só conhece, como passa a morar com ele. Ou seja, ele começa a reeditar todos os relacionamentos, né, que ele tinha com mulheres mais jovens. Aí começa. Só que o que é estranho para mim, tá? E talvez vocês já tenham visto isso, tá? Mas isso é muito comum em programa americano de suspense, etc. Mas não em documentário, pelo menos não em documentário de qualidade. Tu tem um break que a pessoa tá falando assim: ai, o Joãozinho é maravilhoso, o Joãozinho é perfeito, ai, como o Joãozinho era inteligente, ai, o Joãozinho era um ótimo pai. Aí vem o comercial, e aí no outro break tu descobre que o Joãozinho era um assassino. Então as coisas não são muito conexas, né? Então assim, ela tá falando tudo isso com paixão, com alegria. Ai, que legal, Salinger, meu queridão, papapá. Então ela vai morar com Salinger, etc. Ela tá falando apaixonadamente, né? Aí ela comenta, tem uma coisa que é interessante, que ela comenta que ele tem um cofre. E quem viu o episódio do Stephen King sabe que eu falei no episódio, o Stephen King dizia que o Salinger tinha obras dentro de um cofre, lembram? Quem viu aquele episódio sabe. Bom, ela viu um cofre, ela viu ele abrir o cofre e viu que dentro do cofre tinha 2 manuscritos enormes. Então existe o tal do cofre, tá? Bom, amor vai, amor vem, amor vai, amor vem. Ela tem um encontro com os amigos dele, é um terror, porque ela é tirada como uma bobinha. E aí, num determinado momento, ele recebe um telefonema. Ele chega para ela, irritadíssimo, e diz assim: tu acabou com a minha vida. Ela olha para ele e ele diz assim: tu entregou meu telefone para Time Magazine. Ela não desmente isso quando ela está falando ali. Não diz nem que sim, nem que não. E ali acaba o relacionamento dos dois. Perfeito. Corta, aparece ela em outro momento, já falando da gravidez do 3º filho, com outra pessoa, tá? E que ela tá numa festa com o marido dela, né? E aí vem uma pessoa, uma mulher, e diz assim: ah, tu é a garota que recebeu a carta do Salinger? Ela diz: sim, sou eu. E daí essa pessoa diz assim: uma amiga minha também recebeu. E aí ela diz assim: ai, aquilo embrulhou o meu estômago. E daí vem a história do assassino, entendeu? Então assim, mas calma aí, pouco ela falou que o cara era maravilhoso, né? Então assim, é engraçado que parece que as pessoas estão contando, mas ela já sabia quando ela contou que o cara era maravilhoso, ela já sabia essa verdade aqui. Então fica meio estranho, parece que eles estão atuar em documentário só quando tu é um ator. Quando tu é a própria pessoa, fica estranho, né? Mas daí ela diz que ela começa a ir atrás e descobre que o Salinger mandava carta para Deus e todo mundo, entendeu? E que ela foi mais uma que caiu no conto do Salinger. E aí o que ela faz? Indignada, ela pega as suas cartas e coloca num leilão, como vingança. E aí, tá? Olha, o Salinger ainda tem. Os fãs do Salinger são tão fãs, mas tão fãs, que um fã dele arremata as cartas dela e entrega para ele. Ainda chega nesse absurdo, tá? E aí ela resolve escrever as suas memórias com o Salinger. E por isso, diz ela, tudo ela contando, tá? Que por isso, por decidir escrever suas memórias, ela tem que falar com ele. Porque ela decidiu escrever as memórias.
vejo necessidade, mas ela viu. Então ela foi lá falar com ele. A esposa atual do Selinger, que também era jovem, abriu a porta, chamou ele. A conversa não foi nada simpática, obviamente. Mas o que acontece aqui? Na verdade, ela tinha coisas dela para resolver e não precisava conversar com ele. Ele tem milhões de coisas para resolver. Tá na cara. Mas também tá na cara que ele não quer resolver. Ele é uma pessoa com diversos problemas. Ele é uma pessoa que se isolou do mundo, né? Então, assim, ele é uma pessoa complicada, ponto, né? Ele não, tá claro que ele não é uma pessoa bem resolvida. Tá? Ele é um escritor. Uma coisa é ser um grande escritor, outra coisa é ser um grande ser humano. São coisas completamente diferentes, tá? Mas tudo bem. Então, assim, entra numa história e eu acho assim, ó, eu acho que o diretor tinha que contar que o Selinger mandava carta para Deus e todo mundo. Isso eu acho que ele tinha que contar. Eu acho que o diretor tinha que contar que o Selinger, quer dizer, talvez tinha que contar, não sei, porque é engraçado, não sei, aquilo que eu digo, eu acho que o cara perdeu o foco dele. Eu acho que o cara botou uma parada sensacionalista ali, mas se ele quisesse contar isso, ele tinha que contar diferente, entendeu? Não como a Márcia do programa, aquele da tarde, que o marido briga com a mulher, entendeu? A pegada era outra, mas beleza. Aí, aproveitando que o documentário já está torto, ele volta para a filha, que está sendo entrevistada, e aí eu acho um ponto divertidíssimo. Quer dizer, divertidíssimo não, mas eu acho engraçado. Por quê? Porque a entrevistadora pergunta assim para a filha dele, tá? Ela diz assim, ó, você acha que ele resolveu ser escritor para poder criar personagens ou um universo próprio no qual as pessoas fossem do jeito que ele quer? E olha que interessante. Se essa entrevistadora entendesse um pouco de literatura, se ela tivesse lido Vargas Llosa, ela saberia que mesmo que o Selinger fosse uma pessoa tratada, sem ter ido à guerra, sem ter tido colapso nervoso, e fosse um cara super legal de cabeça, a resposta seria sim. Porque o próprio Vargas Llosa diz que o escritor é um cara criador de mundos. E mundos conforme ele deseja. Por isso que o mundo que o escritor cria é muito mais divertido que a realidade que ele vive. Então a resposta só poderia ser sim. Não tem outra resposta para essa pergunta, independente de quem for o escritor. Mesmo que o escritor seja um cara desajustado ou um cara bem de cabeça. Então, o que mostra é que a pergunta é equivocada, né? Então, assim, a questão não é essa. A questão é que o Selinger, ele se dissociou da realidade. Esse é o problema do Selinger. O problema não é ele criar universos perfeitos como ele deseja. O problema é que ele fugiu da realidade. Então, o raciocínio dela é equivocado. E aí o próprio Vargas Llosa fala do fenômeno Don Quixote. Se tu cria mundos perfeitos ou mundos legais, etc, etc, e isso fica na ficção, isso é legal. Agora, se tu te torna um Don Quixote, isso é ruim. Então, aí é que está a questão. Só que aí o caldo entorna mais ainda. Por quê? Porque ele resolve trabalhar algo extremamente complicado de forma superficial, que é o quê? A questão do livro O Apanhador no Campo de Centeio e a presença desse livro em 3 assassinatos, que é a do John Lennon,
do atentado ao Reagan, que acaba tendo a morte de um segurança, e a morte da atriz Rebecca Schiffer, tá? Rebecca Schiffer, que era atriz da Era do Rádio. Então, assim, aí ele pega, põe várias declarações do Crazy, que matou o John Lennon, que ele começa a botar toda a culpa no livro. Então, assim, uma pessoa completamente desequilibrada, dando opinião, né? Não sei qual é a razão para isso. E daí traz algumas das pessoas que estavam falando antes, e eles começam a dizer assim, o livro tem 30 citações da palavra morte. O livro tem 30 citações do não sei do que. O livro fala várias vezes do fulano ser vendido. Daí um fala assim, não, uma semana antes saiu uma Rolling Stones falando que o John Lennon era um vendido. Então eles fazem umas conexões que, desculpe, primeiro, essa conexão eu acho pueril, da Rolling Stones, o livro, nananã. Então assim, tá. Daí um dos caras diz assim, não, se o livro tivesse associado a um assassinato, tudo bem, mas a 3 eu já ficaria assim. O que tu quer dizer? Tem que tirar o livro de circulação? Então, tu traz uma questão à pauta, mas tu não finaliza ela e tu deixa essa questão, que é muito complicada, tá? Em aberto. Como é que tu quer trabalhar isso? Então, essa questão eu acho que deveria ser trabalhada em outro documentário, porque ela é muito complicada. Então, eu acho que a questão do Salinger ser um pai complicado, acho que tem que ser trabalhado, tá? Acho que a questão do Salinger ser um cara com problema de relacionamento, principalmente com as suas parceiras, acho que tem que ser trabalhado. Mas deveria ser trabalhado de outra forma. Trabalhado da mesma forma que foi trabalhado sua biografia. Tá? Não é uma questão de, por exemplo, salvaguardar a figura do Salinger. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Não estou dizendo assim, ele é um santo. Não tem nada de santo ele. Mas o que eu estou dizendo assim, não deveria ser trabalhado de forma sensacionalista. Né? É outra forma que tem que ser trabalhada. Com todos os valores equivocados que ele pautou ali. Por final, daí, eu não sei se o diretor viu que ele meio que se perdeu, se alguém avisou para ele. Só que daí tem uns ganchos bizarros, porque assim, tu sai dessa questão da violência, dos assassinos, tá? E aí vai para uma velhinha que diz assim, o Salinger, quando me encontra na rua, ele não me cumprimenta. Aí não tem muito sentido. E aí, para piorar, aparece uma aspirante a escritora que, como o outro, vai procurar o Salinger, tá? E aí o gancho que os caras fazem é assim, 6 meses antes, entra um letreiro e diz assim, 6 meses antes do assassinato de Lennon, fulana vai procurar o Salinger. Aí tu pensa que tem alguma relação entre ela, Salinger e o assassinato de Lennon, né? Só que não. É só isso, é só o letreiro, 6 meses antes. É só o time. Então, assim, isso que eu quero dizer para vocês, cuidado. Cuidado. Isso não é link, tá? Isso é equívoco. Mas aí essa mulher ela tem um pouco mais de noção do que o primeiro fã, por quê? Porque ela resolve não ser invasiva, ela descobre que a caixa do correio é um ponto de ligação com ele, e ela deixa um bilhete dizendo, olha, não vou subir a tua montanha, eu vou ficar em tal lugar, eu vou te esperar, e vou te esperar até tal hora, para ver se eu consigo falar contigo, tá? E ela deixa lá na caixa do correio.
minha teoria, tá? Ele foi porque era mulher. Tá? Pode ser uma teoria muito maldosa, tá? Ele foi porque era mulher, tá? Se fosse um homem, eu acho que ele não ia, tá? Mas beleza. Aí ela tá lá paradinha, de repente aparece o Selinger, tá? E aí eles conversam. E aí, nessa conversa, e aí por isso que eu acho que o diretor e o roteirista tenta dar uma curva na parte sensacionalista, porque ele deu uma pesada na figura do Selinger ali. Nessa conversa, a mulher diz que ele, num determinado momento, diz assim: ai, eu não deveria ter escrito esse livro. Ai, acabou com a minha vida, eu não consegui ser um bom pai, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Segundo ela. Tipo que fazendo uma meia-culpa, tá? Eu não comprei esse discurso, tá? Primeiro, eu tenho quase certeza que se ele fosse um escritor fracassado, ele seria um pai pior ainda, tá? Segundo, ele com sucesso, ele escolheu se trancar num bunker. Ele tinha família do lado dele. Entendeu? Ele publicou e teve sucesso com o Apanhador em 51, a mulher se separou em 65. Então, assim, eu não sei o quanto realmente ele disse isso, o quanto o diretor quis limpar a barra dele, mas assim, ó, eu não comprei essa história, tá? E aí vem uma coisa que daí a gente tem que avaliar entre nós outros, tá? Acho que ele não é a pior pessoa do mundo, tá? Acho que uma pessoa que viveu 299 dias numa guerra realmente passou por coisas danosas. Também acho que ele não é um santo, tá? Ele é um ser humano, em primeiro lugar, tá? Que tem coisas boas e coisas ruins, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem que ver ele como um escritor aqui, tá? Então, como escritor, ele tem uma trajetória extremamente interessante, tá? Então, aqui a gente não tá para julgar a vida do cara, porque se a gente for julgar a vida de todo mundo, ferrou, tá? O que eu tô trazendo algumas coisas a mais é para a gente julgar a qualidade do documentário, tá? Isso é uma coisa importante. Então, o que eu acho? O que me chamou muita atenção, tá? Ele ter escrito muito conto, algumas novelas, tá? Que era uma coisa que antes do documentário eu não tinha esse conhecimento, e até eu quero ir atrás dessa obra dele, de contos e novelas, tá? Tô relendo o Apanhador, por quê? Porque o Apanhador não me causou tanto impacto como as vendas e como os comentários, tá? Mas eu vou reler, tá? Obviamente ele é um cara complexo, ele é um cara complicado, acho que em parte ele tem muito motivo para isso por causa da guerra, não significa que ele tem que ser abençoado como um santo, não. Eu acho que ele tem que ser avaliado como um ser humano, tá? Ao mesmo tempo, não tem mocinho nem bandido, na minha opinião, tá? Tem pessoas maduras, a gente tem que ver isso como pessoas maduras, de ambos os lados, tá? Então como eu vejo, aqui eu vejo a obra dele e eu vejo o documentário. E eu acho que o documentário perdeu a chance de ser genial, tá? O Selinger morreu em 2010, tá? Ele deixou 6 obras para serem publicadas no futuro por um fundo com o nome dele, tá?
Então eram aquelas obras que estavam no tal do cofre, certo? Ele proíbe que suas obras virem filme, vocês sabem por quê, eu já contei, tá? Aqui no documentário eles dizem que é para as obras começarem a ser publicadas a partir de 2020. Estamos em 2025, eu não vi nada. Se vocês viram alguma coisa, é legal, tá? É legal a história, quem não leu O Apanhador deve ler, tá? Eu vou procurar as outras obras. Se eu me apaixonar por alguma, eu vou trazer para vocês, tá? Como eu disse, eu acho que é extremamente rica a história dele, é controversa, é complicada. Acho que vale a pena a história, entender a história dele. Acho que não tem que crucificar ele. Acho que é a história de vida que ele teve, tá? Não matou ninguém, não fez nada de tão grave assim, tá? Escreveu obras sensacionais. E esse é o nosso grande escritor e mistério da literatura, tá? O documentário é muito legal, quem conseguir ver, quem conseguir dar a sua opinião, legal, tá? Logo mais vamos ter o próximo Cine Oficina, que também vai ser especial. Até lá!